Olá, alunos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de Filosofia para ensino médio e vestibulares. Hoje nós vamos dar início aos nossos cursos de Filosofia Política Moderna. Vamos começar então abrir as nossas aulas aqui com o pensamento de Nicolau Maquiavel e depois nós vamos estar trabalhando aí o pensamento dos filósofos contratualistas, né, focando aí o pensamento de Thomas Hobbes, de John Locke e de Jean-Jacques Rousseau. Bem, iniciando então aqui o nosso debate com o pensamento de Nicolau Maquiavel, então nós vamos tentar entender como que foi essa transição do pensamento político antigo medieval para o pensamento moderno, o que mudou, o que tem aqui, né, como questão fundamental. Bem, em primeiro lugar, é importante entender que o contexto histórico no qual esses filósofos se encaixam, ele é um contexto de grandes mudanças dentro do processo histórico. Principalmente aqui, né, se a gente levar em consideração que nós estamos passando pelo momento do renascimento cultural, do renascimento urbano, e que esse momento, né, nós vamos estar observando a formação, né, dos estados nacionais, né, que são reflexo aí do processo de concentração e centralização do poder, o poder político, né, das questões jurídicas, da violência legítima do Estado, etc. Né? Nós também vamos estar olhando aqui que a sociedade está se organizando agora de uma nova maneira, né, deixando aqueles vínculos da sociedade feudal antiga, e também, né, o pensamento da época ele está se transformando absolutamente, principalmente, né, nessa transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Nesse sentido, né, a gente tem que tá em primeiro momento colocando aqui a importância da ideia do conceito de Estado, né? O Estado, né, ele vai ser compreendido, então, ele vai começar a existir nesse momento enquanto uma sociedade politicamente organizada que é formada por um povo fixado em um território com um poder soberano. Então, sempre que a gente pensar no conceito de Estado, nós vamos estar vinculando a ele três palavras-chave fundamentais, que é povo, território e soberania. Povo, território e soberania. Tudo bem? Bem, Nicolau Maquiavel, né, é um pensador natural de Florença que tem aí um currículo muito vasto, muito próprio, né, de um homem, né, que viveu, né, de maneira muito intensa o renascimento cultural. Né? Então ele era filósofo, era historiador, poeta, diplomata, era músico, né? E foi, inclusive, um filho do antropocentrismo desse século, como a gente disse. Ele é considerado o fundador do pensamento político moderno, justamente porque ele escreveu sobre o Estado e o governo, né, como algo que realmente é, né, e não como deveria ser. E por que eu estou falando isso? Porque isso entra em contraponto com os pensadores antigos que nós já estudamos, que é o caso de Platão e Aristóteles, né? Platão que propunha uma forma de governo ideal, né? E o Aristóteles que explorava qual deveria ser o comportamento mais adequado do governante. Tudo bem? Nesse sentido, o que nós temos aqui em questão, né, é olhar que agora você tem uma reflexão sobre o uso racional do poder, como você legitima o poder a partir da razão e não mais por outros fatores, tá? Que principalmente o fator religioso, algo que se desprende desse mundo, tá? Nessa obra fundamental que é o Príncipe, né, a gente vai ver aqui, né, uma nova forma de se conceber o poder e a política propriamente. Tá? E Nicolau Maquiavel, né, ele é, portanto, né, um representante do chamado realismo político. Vamos tentar entender o que significa essa ideia de realismo. Em primeiro lugar, vamos só fazer uma ressalva aqui sobre o conceito, né, de maquiavélico. Né? Maquiavélico enquanto um adjetivo que nós utilizamos, né, para nos dirigir a pessoas, né, nos referir às pessoas que são tidas como pessoas inescrupulosas, pessoas traiçoeiras, astuciosas, né? Aquelas pessoas que não veem limites e que fazem qualquer coisa para atingir os seus objetivos, né? Claro que esse conceito, esse significado da palavra, ele não serve para o nosso cotidiano e não tem problema nenhum utilizá-lo. Nós só não podemos, né, confundir isso com o pensamento de Maquiavel, tudo bem? É uma interpretação muito simplista, né, porque o contexto é muito mais amplo, né? Nós temos que entender qual o impacto das afirmações desse filósofo dentro do seu tempo, né? Entender que ele era um homem de uma determinada época, né? E que as concepções aí em relação ao que é Maquiavel, né, elas podem ser muitas vezes um tanto quanto equivocadas. Então vamos ver como que
isso vai ser colocado para nós aqui? Em primeiro lugar, né, Maquiavel ele parte, né, e isso aqui é o centro do seu realismo, né, daquilo que ele chamava a verdade efetiva das coisas. Então, para Maquiavel, é necessário olhar e examinar a realidade política tal como ela é, e não como que se gostaria que fosse, né? Seguindo aí o princípio dos filósofos antigos, mas também dos pensadores medievais, né? Por outro lado, né, é importante entender que não há uma ordem política que seja natural ou eterna, né? Ou seja, não há uma ordem política que seja propriamente algo que fosse construído aí em relação às coisas que estão além de nós. Não, política é uma construção humana, né, que busca evitar o caos e a barbárie, né? E também não é uma construção definitiva, tá? Ela vai estar sempre em construção. E quando eu falo evitar o caos e a barbárie, isso está totalmente, intimamente relacionado com a ideia que o Maquiavel tinha de como o ser humano era, tá? A antropologia maquiavélica, como é o homem, né, na sua natureza, como é o homem, qual é o comportamento inato do ser humano. Para Maquiavel, os homens, eles são naturalmente ingratos, são volúveis, são simuladores, covardes, ante os perigos, ávidos de lucro. O homem, naturalmente, então, portador de uma natureza egoísta e má, que quer obter os máximos ganhos a partir dos menores esforços e fazem, né, o bem quando eles são forçados a isso. Para Maquiavel, o homem, ele não é fruto de um processo histórico e cultural, né? Mas ele é sempre o mesmo, tá? Ele não vai alterar suas más inclinações. E essa natureza humana, então, tende ao conflito, tende à anarquia, né? São desdobramentos próprios das paixões e instintos malévolos que acompanham o ser humano na sua natureza. Então, veja bem que, para Maquiavel, o ser humano, ele é complexo, ele tem uma natureza, um ímpeto, né, maldoso, que passa por cima de qualquer coisa e tudo mais. Então, é importante entender que essa visão que Maquiavel tem do ser humano, ela é bastante importante, né, na construção do seu pensamento em relação à questão política, tá? Então, a proposta de um governante que o Maquiavel faz está totalmente, intimamente relacionada com essa ideia que o Maquiavel tem do ser humano. Porque a história, né, para Maquiavel, ela vai ser tida como uma sucessão de fatos e eventos, né, dos quais se deve extrair a causa e os meios utilizados para enfrentar o próprio caos da natureza humana. Então, por isso que Maquiavel é tido como um realista, porque ele faz uma análise de todo o processo histórico, seja o processo anterior a ele, né, o que aconteceu, né, na Itália e em outros momentos, para ele adotar essa postura, né, esse realismo político e dizer então como que as coisas devem ser. Tá? Então, ele era um cara bastante pé no chão. A história, ela tem que ser compreendida sempre de uma maneira cíclica, né? Ordem, desordem. O que vai variar de tempo em tempo é a duração do poder. Isso é muito curioso, porque quando a gente olha para isso e reflete sobre o momento pelo qual a gente está passando, no Brasil e no mundo como um todo, nós percebemos que o momento de tranquilidade política ele passou. Né? Agora o que nós estamos observando é um mundo fervilhando muitas coisas, né? Tudo que vem acontecendo, né? Essas coisas dentro das questões políticas, a gente percebe como que aquela estabilidade política, que por um lado parecia estar acontecendo, né? Estar ocorrendo, ela deixou de existir, né? E a gente está passando agora por um momento em que muitos comportamentos extremos eles vêm surgindo mais uma vez, né? Isso é consequência aí dessa interpretação cíclica da história que o Maquiavel faz, por exemplo, né? Então, a política para Maquiavel, né? Ela na realidade ela é aquilo que vai diminuir a anarquia, o caos das sociedades humanas, tá? Então, você tem na política a constante, né, oposição de forças, né, entre dominantes e dominados. Tá? O povo, que é o dominado, ele não quer ser dominado e nem quer ser oprimido. Por outro lado, os grandes, né, e aí para o nosso mundo a gente pode entender as grandes elites de poder econômico, de poder ideológico, né, de poder simbólico, etc., sempre buscando dominar e oprimir esse povo. Então essa força ela é constante, né? Sempre vai haver essa forte oposição aí entre dominantes e dominados. Isso gera um fator de estabilidade, obviamente, né? E esse fator de estabilidade
ele vai ser solucionado a partir de duas propostas de governo que o Maquiavel faz. Em primeiro lugar, o Principado, em segundo lugar, a República. Tá? A situação concreta que determina qual vai ser o modelo adotado, obviamente. Mas, em primeiro lugar, é importante entender que o Principado, né, ele existe quando uma nação ela é ameaçada de decomposição. Tá? Ou seja, você tem a corrupção se alastrando por tudo, a deteriorização, né, da estrutura social ela é iminente. Então é necessário, na concepção de Maquiavel, que haja um governo muito forte que vai atuar sobre essas forças desagregadoras. Tá? Então essa nação ameaçada de decomposição, né, ela somente pode ser contida, né, essa decomposição, por um príncipe forte que vai ter a condição de contê-la. Bem, esse príncipe, né, ele não tem que ser tido como aí o primogênito, não. O príncipe ele é o principal, né? É isso que significa aqui o príncipe na concepção maquiavélica. Ele não é um ditador, né? Quando se diz um governo forte, um governo, né, que parte para cima das coisas, não é um ditador, tá? Ele não é um extremo a esse ponto, mas ele é aquele cara que vai fundar o Estado. Veja bem, Maquiavel é um homem de época, é importante entender o contexto, o que ele vinha vivendo na Itália renascentista. Né? A preocupação dele, fundamentalmente, era como você tinha a possibilidade de unificar a Itália, ou seja, concentrar o poder, centralizar o poder e fundar o Estado, né? O Estado italiano, que na realidade foi passar por esse processo apenas no século XIX, olha só, que muito curioso isso, né? Então Maquiavel há muito, né? Ele observava as nações vizinhas, observava que essas nações estavam aí viajando, conquistando territórios no mundo, e a Itália estava ficando para trás desse processo justamente por conta da sua instabilidade política, por assim dizer. A República, por sua vez, veja bem, Maquiavel não era adepto de um principado eterno, não, ele era republicano, né? Maquiavel entendia que uma sociedade ela deveria assim alcançar o equilíbrio das suas forças, um povo virtuoso, tá? A questão moral ela é muito importante aqui, como a gente vai ver. Todo pensamento político ele está totalmente incrustado com a questão moral. Nós vimos isso em Platão, vimos isso em Aristóteles, e vamos ver aqui também, né, nos pensadores desse momento aí da era moderna, né? Então, o povo virtuoso, né, vai escolher seus dirigentes, as instituições são estáveis, né, e vão contemplar a dinâmica da relação social, e o conflito, ele não é nada mais nada menos do que a fonte de vigor da sociedade, né, dinamismo para a sociedade, isso é muito importante. Então, na concepção de Maquiavel, né, o príncipe ele deveria fundar o Estado, né, tornar o povo virtuoso, as instituições estáveis, para chegar a um momento, então, em que a república poderia ser implementada. Tudo bem, gente? Então, Maquiavel não era de maneira alguma, né, um adepto da tirania, né, do terrorismo de Estado, de governos totalitários, autoritários, não é nada disso. Muito pelo contrário. Né, ele visava lá à frente um governo republicano. E isso está relacionado ao comportamento que o príncipe deveria ter, que às vezes acaba sendo equivocado, né? Às vezes é tido de maneira equivocada, como nós falamos da questão do que significa a expressão maquiavélico, né? Essa má interpretação. Então veja bem, os conceitos que norteiam aqui o pensamento de Maquiavel são dois, o conceito de virtude e o conceito de fortuna. Em primeiro lugar, o conceito de virtude, né? Virtude, enquanto virtude, né, é uma questão de como você organiza a moral do indivíduo. A moral cristã, ela difere muito dessa virtude, que é uma moral política propriamente, tá? A virtude é a qualidade de um lutador, de um guerreiro viril, né? Ela se fundamenta na capacidade que o governante tem de perceber o jogo das forças políticas e age, né, de acordo com as circunstâncias. Virtude, então, é uma habilidade de adaptação aos acontecimentos políticos que leva à permanência no poder. O importante aqui é que o príncipe permaneça no poder, porque só assim ele vai ter condição de fundar o Estado, só assim ele vai ter condição de tornar o povo virtuoso, só assim ele vai ter condição de criar instituições que são estáveis e seguras e que percebem a dinâmica social, e só assim a república vai surgir, tudo bem? Então, a virtude é a habilidade de adaptação aos acontecimentos políticos que leva à permanência no poder, né? Ela é uma barragem que detém os desígnios do destino. O poder do príncipe ele é ameaçado se ele não tem a capacidade de mudar, né, acompanhando as alterações das situações, né, caso
não utilizar a virtude, o governante perde o poder. Então isso era muito importante. Então o príncipe, né, ele tem que ser forte, né, como um leão, mas ele também tem que ser astuto como uma raposa, né? E isso é o que o Maquiavel dizia, no sentido de que o príncipe, se ele tiver que ser mau, ele vai ser, mas se ele tiver que ser bom, ele vai ser. O que vai ditar o seu comportamento agressivo ou não é justamente, né, os acontecimentos políticos. Porque um príncipe que tem virtude, ele faz sua própria sorte. Então, o conceito de fortuna, né, que seria a sorte, a ocasião, o acaso, né, o nome da deusa romana, ele não vem... O acaso não existe dentro da questão política do governante. O governante faz sua própria sorte, né? Virtude e fortuna se complementam no governante, né? Quem é portador da virtude é agraciado pela fortuna. Então, um príncipe com virtude, ele faz e busca a sua sorte, porque ele sabe muito bem como e quando agir, né? É aquele que usa a sua força visando o bem coletivo, né? Por isso que ele nunca pode ser considerado um tirano, né? Ou seja, o tirano é aquele que age por capricho próprio. Tá? O totalitarista, ele também age por capricho próprio. E aqui a coisa é diferente, né? Aqui o príncipe, ele não pensa nele, mas ele pensa no povo. E o Maquiavel deixa isso muito claro. Então, por isso que o príncipe não pode ser considerado um tirano, não pode ser considerado um ditador. E aí, nós diferenciamos, então, as duas concepções de moral que existe aqui em Maquiavel, que é a moral política, que é diferente da moral privada. Por quê? A moral privada é a própria moral cristã, né? Ele vai dizer que é a moral pessoal, né? A moral dos círculos de relações pessoais. A moral política já é uma moral pública, né? E ela está relacionada a circunstâncias somadas às ações orientadas para o bem comum. E é aí que Maquiavel vai dizer, para que um príncipe permaneça no poder, ele tem que aprender a ser mau e se valer ou deixar de valer-se disso segundo a necessidade. Se ele tiver que matar, ele vai matar. Tá? Se ele tiver que repreender, ele vai repreender. Porém, sempre pensando no povo e no bem comum, porque a função, o objetivo do príncipe é permanecer no poder. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós temos aqui, né, é a concepção, né, de um pensador que está olhando, né, para a sua realidade, tá? Por isso que ele é um realista e que está preocupado necessariamente com a fundação do Estado italiano, ou seja, a unificação dessa nação. Beleza, pessoal? O pensamento de Maquiavel é um pensamento simples, tá? Um pensamento fácil de fácil compreensão, tá? E nós vamos nos encontrar, então, na próxima aula agora com o pensamento do contratualista Thomas Hobbes, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima.